Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Graças a Deus nós estamos aqui em mais um culto online. E hoje eu tenho a oportunidade, o presente de Deus, de trazer a você um pouquinho da palavra do Senhor. 2021 é o ano da fé. É o ano da fé. E meus irmãos, quando a fé é colocada em ação, coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. Hoje é dia 17 de janeiro e eu quero dizer para você o seguinte, olha, essa reflexão que nós ouviremos hoje, ela será dividida em duas partes. Hoje você vai ouvir a parte 1 e no domingo que vem, você vai ouvir a parte 2 dessa reflexão, tudo bem? O tema da nossa reflexão dessa noite é o poder da fé. Romanos, capítulo de número 4, é o texto em que nós vamos ler a palavra nessa noite. Na realidade, nós não vamos ler agora, porque nós vamos ler muitos versículos, mas deixa aí a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 4 e nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Romanos capítulo 4 e nós vamos falar aí sobre o poder da fé. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre Abraão. Abraão era o pai da fé. Abraão, ele tinha esse título, né? Abraão, ele tinha esse apelido, o pai da fé. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era adolescente, eu tinha 16 anos e eu trabalhava numa rádio comunitária e havia uma música que eu tocava lá no meu programa que era A Fé de Abraão, o nome da música. Música antiga, e a música ela dizia exatamente isso. Era Abraão, o pai da fé viva, ativa, que motiva a mim e a você. Não preciso falar mais nada, não essa música é praticamente uma pregação. O que a palavra de Deus, o que essa música quer nos ensinar com base na palavra de Deus, é que quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos tudo que Abraão viveu por meio da fé, isso motiva a mim e a você a também exercitarmos a nossa fé. Abraão, ele foi buscado por Deus em um povo que estava fundado em pecados, lá em Ur dos Caldeus. Quando nós falamos em caldeus, dentro da teologia, já não é coisa boa. Talvez você não saiba disso, mas dentro da teologia, quando nós falamos em caldeus, os caldeus eram um povo idólatra, um povo perigoso, um povo pecaminoso. Mas Deus, ele foi lá em Ur dos Caldeus, ele pegou Abraão, tirou Abraão daquele lugar, lhe deu promessas. Abraão nem conhecia o Senhor, mas Abraão, o conhecendo, ele teve um encontro com Deus e ele descobriu algo que ele não conhecia, o poder da fé. E Abraão, ele se torna então pai da fé. A experiência de Abraão com Deus é uma experiência tão grande, uma experiência tão bonita, que nasce uma fé muito poderosa no coração de Abraão, e essa fé tem muito a nos ensinar. Temos muito a aprendermos com a fé de Abraão. E por que Abraão é o pai da fé? Talvez você possa se perguntar nessa noite. Porque, meus irmãos, ele foi o primeiro a crer antes de ver. Tenho citado aqui, todos os domingos, a épica frase de Agostinho de Hipona: fé é crer naquilo que não se viu, para só então se ver aquilo em que se acreditou. Abraão é o primeiro que faz isso. Ele não viu as promessas do Senhor, mas ele creu nas promessas do Senhor. E porque ele creu nas promessas do Senhor, ele pôde então sim ver com seus olhos físicos, carnais, a concretização das promessas de Deus. E qual que é a diferença entre crer e ter fé? Meus irmãos, fé é crer naquilo que nós não vemos. E crer é agir pela fé. É isso. Mas as duas coisas são completamente interligadas.
Existe uma história que diz que uma vez um cavalo ele caiu num buraco e o seu dono ele não tinha como tirar aquele cavalo ali de dentro do buraco, então ele resolveu soterrar o bichinho. E aí o homem começou a jogar terra dentro do buraco, só que o cavalinho ele sacudia a terra, né? A terra ia caindo nas costas dele, ele sacudindo a terra, ele ia socando a terra com as patinhas, até que ele conseguiu ir subindo na terra que estava caindo dentro do buraco. E ele pôde sair do buraco, né? Aquele cavalo conseguiu sair do buraco. Meus irmãos, a fé, ela não se conforma com más notícias, né? As más notícias são as pás de terra que aquele homem estava jogando dentro do buraco. Pá de terra, pá de terra. E o cavalinho se batendo, ele não se conformou. O cavalinho ia se batendo e socando a terra até que ele pôde sair dali. A fé é isso. Olha só, presta atenção. Às vezes nós passamos por isso, não é verdade? Começa a vir, várias notícias ruins, vários problemas começam a acontecer na nossa vida. É pancada, é pancada, é pancada. E aí nós vamos entrando num estado depressivo, parece que nada vai dar certo. Mas a fé não nos deixa ir por esse caminho. A fé nos tira desse caminho de negatividade. Fé, meus irmãos, é acreditar que ainda que a gente está lá levando pancada, seguimos crendo que as coisas vão melhorar. Isso é fé. É seguir acreditando que as coisas vão melhorar não pelo meu poder, não pelo seu poder, não pelo poder do braço humano, mas pelo poder de Deus que nos ajuda e não nos desampara. O Senhor nos prometeu não nos desamparar. Jesus, ele diz antes de ascender aos céus, de subir aos céus: eis que estarei convosco 1 dia, 2 dias, 3 dias, todos os dias, até a consumação dos séculos, dos tempos. E a história de Abraão é um grande exemplo de fé para nós. Abraão ele sai da sua terra, sai lá de Ur dos Caldeus, uma terra desconhecida, mas uma terra onde a sua família era muito rica, muito próspera. E depois Abraão ele tem um filho, né? Nós conhecemos a história de Isaac, todo o contexto que envolve essa história, e Abraão não se nega a entregar Isaac para o Senhor. Mas a verdade é que cada etapa da vida de Abraão foi um aprendizado de fé. E esse aprendizado de fé, ele se aplica a nós hoje também. Como nós podemos e precisamos aprender com a fé de Abraão. Precisamos tanto. Como será que anda a nossa fé? Meus irmãos, a nossa fé sempre pode melhorar. Sempre. E na verdade, digo mais, a nossa fé tem que melhorar. A nossa fé precisa melhorar. Romanos, capítulo de número 4. Nós aprendemos com a palavra de Deus, meus irmãos, que a fé, ela é poderosa. E a fé, ela nos dá algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite, nesse nosso primeiro encontro desse estudo, o poder da fé, no domingo que vem veremos a parte 2. A fé nos dá direito a bênçãos. Versículo 1, cuidado com isso, né? Porque essa afirmação beira uma heresia. Nós não temos muito direito a nada, né? Porque a graça de Deus é um favor imerecido. Não é disso que eu estou falando. Deus não é obrigado a nada conosco. Eu quero dizer a você, quando eu digo para você que a fé nos dá direito a bênçãos, que a fé nos presenteia com bênçãos. A fé, ela abre o caminho para sermos alcançados pelas bênçãos do Senhor, porque os nossos pecados impedem o nosso relacionamento com Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 4, os versículos 1 a 5, diz assim, lá em Romanos, Paulo falando sobre Abraão. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem o que se gloriar, mas não perante Deus. O que diz com efeito a Escritura? Abraão creu em Deus. Fé, isso é fé, meus irmãos.
e isso lhe foi levado em conta de justiça. Deus considerou Abraão um homem justo porque ele creu em Deus. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem ao invés não trabalha, mas crê nele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Vou ler o 6 também. Como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça, independente de suas obras. Então, meus irmãos, nós vemos que Abraão, ele foi abençoado por Deus porque ele creu, porque ele teve fé. E assim, falando numa linguagem vulgar, né, isso é como se tivesse lhe dado direito às bênçãos de Deus. Não é que ele conquistou as bênçãos, ele ganhou de Deus, foi um favor imerecido, mas foi porque ele teve fé. Porque se Abraão ele não tivesse depositado fé em Deus, provavelmente ele não teria vivido as promessas. É aí que nós chegamos, meus irmãos. A fé abre o caminho, ela abre os caminhos para nós termos acesso, termos direito às bênçãos de Deus. Abraão, sem ter praticado obra alguma da lei, mas agindo por fé, recebeu a bênção como um direito. O que nós estamos vendo aqui nesse texto, meus irmãos, remonta à teologia lá do Velho Testamento, para a gente poder entender. No Velho Testamento havia uma teologia que para o homem ser abençoado, ele tinha que oferecer sacrifícios, ele tinha que ir perante o sacerdote, tinha um monte de festas sagradas que ele tinha que seguir. E o que a palavra está dizendo aqui é que Abraão não tinha contato com essas coisas. Mas ele teve direito às bênçãos de Deus. Porque ele não tinha contato à religiosidade corrente daquele tempo. Já existia um tipo de teologia em volta da teologia hebraica. Mas Abraão, pela fé, ele teve acesso a Deus independente de rituais religiosos. Nós vemos que de Adão para frente, de Adão até chegar a Abraão, Adão ele teve em sua sucessão filhos, herdeiros, que começaram a cultuar a Deus. Nós vemos que Abel e Caim ofereciam ofertas ao Senhor, de primícias. Nós vemos mais à frente alguns outros homens que também eram descendentes de Adão e Eva e que tinham uma forma de cultuar a Deus, uma forma já religiosa para aqueles tempos, porque tinha rituais. Mas Abraão ele não viveu esses rituais. Abraão ele dá até seguimento a esses rituais. Nós vemos que Abraão ele se compromete a ser dizimista, não é? Em determinado momento, conversando com Melquisedeque, Abraão ele dá seguimento a esses rituais. Mas Abraão ele não inaugurou esses rituais, eles já existiam. E a não prática desses rituais não impediram Abraão de ser abençoado. Eu não quero ficar rodando nesse texto, porque nesse contexto, nesse assunto teológico, vai ser chato, daqui a pouco você não está nem prestando atenção mais em mim. Mas isso é muito importante que você entenda. Abraão ainda não havia levado uma vida de religiosidade, de rituais religiosos, mas ele foi abençoado por Deus. Ele teve acesso às bênçãos de Deus, ele teve direito às bênçãos do Senhor pela fé, porque ele foi um homem que creu em Deus, e creu mesmo. Ele creu mesmo. Você conhece a história de Abraão, ele pega o seu próprio filho, Deus pede a vida de Isaac, e ele leva Isaac para o sacrifício. Ainda que a Bíblia deixa clara, mais para frente eu acredito que eu vou falar sobre isso, só não me lembro se é no domingo que vem ou se é hoje. Mas Abraão ele crê o tempo inteiro que Deus vai poupar a vida de Isaac. Isso fica meio claro na Bíblia, mas ele vai ofertar Isaac para Deus. Seu filho, o filho que ele esperou tanto tempo. A palavra nos diz aqui em Romanos 4, nos versículos 1 a 5, que como um trabalhador que recebe o seu salário, eu acho esse texto interessante, a bênção é um resultado da fé. Então aqui, meus irmãos, explicando assim melhor o texto diz, é galardão. Nós que somos batistas falamos tão pouco sobre galardão, não é verdade? Mas o galardão
é uma teologia bíblica, uma teologia cristã, ela é real, ela existe. Galardão na terra, galardão no céu. Aquilo que nós fazemos aqui pode nos abençoar aqui, e aquilo que nós fazemos aqui pode nos abençoar lá. A Bíblia fala sobre galardão. Galardão para cá, galardão para lá. Para a terra e para o céu. Mas o que o texto está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que aquele que tem fé em Deus, ele recebe um galardão, um salário, né? Uma bênção, porque teve fé. Porque foi diferente dos outros. Ah, não, pastor, isso não tem nada a ver, isso é uma heresia, isso é bobeira. Fala isso para Noé. Fala isso para Ló. Fala isso para Jó. Homens que viviam num contexto ali, que chamaram a atenção de Deus e receberam um favor especial de Deus por causa da sua fé. Foram poupados, foram abençoados, dependendo das circunstâncias, mas por causa da sua fé. Um reconhecimento, um galardão. Meus irmãos, como nós precisamos investir na nossa fé? Às vezes a gente vai levando uma vida medíocre, uma vida problemática, uma vida de tantas dificuldades, de tantas lutas, mas talvez a nossa realidade seria outra se a gente investisse mais na nossa fé. Essa é a pura verdade. Segundo, precisamos, meus irmãos, exercitar a fé em primeiro lugar, porque a fé nos dá direito a bênçãos. Mas segundo, pela graça recebemos a promessa. É por isso que eu falei para a gente ter muito cuidado com o ponto 1, porque qualquer coisa que eu falar ali beira uma heresia, é muito difícil de explicar. Fique com o texto de Romanos, né? Galardão. Você tem fé em Deus, você recebe um galardão do Senhor de acordo com a sua fé. Entenda o galardão como bênçãos do Senhor. Mas em segundo lugar, pela graça recebemos promessas. Versículos 13 a 16 de Romanos 4. 13 a 16. De fato, não foi mediante a lei que se fez promessa a Abraão. Estou falando aqui de religiosidade, tá vendo? Abraão não foi um homem religioso, um homem de rituais. Ele estava conhecendo a Deus. Não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão, ou a sua descendência, de ser o herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Meus irmãos, por meio da justiça da fé. Porque se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é ira, ao passo que aonde não há lei, não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida pela fé. Para que a promessa fique garantida à descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, o pai daqueles que têm fé. Amém? Nós conseguiram compreender isso aqui? Meus irmãos, a fé é o coração de tudo, né? A fé é o coração de tudo. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que a graça do Senhor é quem nos possibilita sermos abençoados. Precisamos de fé, mas a nossa fé nunca será o suficiente para nos tornar justos diante de Deus. A graça é que faz isso. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Nunca caia na besteira de se achar justo ou importante ou fundamental para Deus ou diante de Deus. Nunca caia na besteira de se achar bom diante de Deus. A fé te possibilita ter galardões, ser abençoado pelo Senhor. Mas a nossa justificação, o cuidado de Deus sobre nós, é fruto da graça. Parte somente de Deus, não parte de nós. Tudo que Deus faz é de graça, meus irmãos. Não há nada que nós possamos fazer além de crermos na promessa da graça de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, elas querem pagar algo que já está pago. Essa que é a verdade.
Muitas pessoas hoje querem conquistar a salvação, mas a salvação já foi ganha. Essa é a verdade. A fé te possibilita galardões, a fé te possibilita a salvação, ou o alcance à salvação, ou abre o caminho para que você chegue à salvação. Mas receber a salvação é um presente de Deus. Não há nada que possamos dar a Deus pela nossa salvação. E tem gente hoje querendo pagar aquilo que já foi pago. Às vezes eu fico olhando, meus irmãos, que hoje está havendo uma volta muito grande da religião ao judaísmo, né? As pessoas estão confundindo as coisas, estão querendo ressuscitar teologias do Velho Testamento, estão querendo fazer sacrifícios. Hoje são tantas besteiras teológicas, tanta maluquice, sabe? Que nem vale a pena falar aqui nesse espaço. Mas são pessoas que estão querendo carregar um peso que já foi tirado de nós. Jesus, ele na cruz, ele já tirou muita coisa de nós. Tanto que você vê aqui na palavra, meus irmãos, que Abraão ele não foi abençoado pela lei, cumprindo rituais religiosos. Ele foi abençoado pela fé. Eu me lembro de uma história antiga que diz que uma vez um homem, ele estava carregando um peso muito grande. Ele estava na rua carregando um peso muito grande, muito grande. E aí um amigo dele passou de carro, ele deu uma carona. Ele falou: quer uma carona? Tô vendo que você está carregando um peso. E o homem pegou a carona. Mas ao invés de ele pegar aquele peso muito grande e colocar no banco do carro, colocar no porta-mala do carro, ele quis ficar com aquele peso desnecessariamente no colo. Então ele pegou a carona, ele foi abençoado pelo seu amigo, mas ele ficou toda a viagem carregando o peso da mesma maneira. E olha, espiritualmente hoje em dia tem muita gente fazendo isso, hein? Carregando o peso que já foi tirado das suas costas por Cristo Jesus. A fé nos abençoa, a fé nos traz galardão, mas Jesus ele já pagou um preço por nós, um preço que nós não precisamos pagar mais. Então tenha muito cuidado com isso. Não costure o véu do templo. Não desonre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pela graça recebemos a promessa. Mas aí eu quero dizer para você que a fé e a promessa são interligadas. Pela graça, um favor imerecido. Se você não entendeu nada até aqui, presta atenção nisso. Ó. Acorda, vem para mim. Pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nós recebemos promessas. E existem várias promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida. Várias. Mas você só alcança essas promessas pela fé. As promessas estão aí, mas elas só vão se concretizar na sua vida, só vão acontecer sobre você e sobre mim, se tivermos fé para termos direito a essas promessas. Mais fácil do que isso, impossível, meus irmãos, de entendermos. A graça é um presente de Deus que nos traz promessas, mas as promessas de Deus só são alcançadas por meio da fé. Vamos, repita comigo, diga comigo aí na sua casa. A graça de Deus me traz promessas. A graça de Deus me traz promessas. A graça de Deus me traz promessas. E agora, vamos lá. Mas eu só alcanço as promessas por meio da fé. Mas eu só alcanço as promessas por meio da fé. Amém? A graça de Deus me traz promessas, mas eu só alcanço as promessas por meio da fé. E é por isso que precisamos de fé. Fé é para hoje. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, a gente diz, mas Deus tem promessa para a minha vida. Tem, mas a fé é a chave. A fé é a ignição. A fé é que faz as coisas acontecerem, que faz as promessas se realizarem, faz as promessas virem sobre nós, se concretizarem. E em terceiro e último lugar, para a gente ir parando por aqui, aí no domingo que vem a gente continua a nossa reflexão sobre o poder da fé. A fé nos dá direito a bênçãos, é pela graça que recebemos promessas. E em terceiro e último lugar, pela fé,
até o que não existe passa a existir. Ó, isso é de Deus, hein? Isso é de Deus, isso é poderoso para a nossa vida. Versículo 17. Versículo 17. Conforme está escrito: eu te constituí pai de uma multidão de nações. Nosso Pai, em face de Deus, em quem creu, o qual fez viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Um dia, meus irmãos, Deus apareceu a Abraão lá em Ur dos Caldeus e ele disse: olha, eu vou te levar a uma terra onde você vai ser muito abençoado, vou dar essa terra a você e às gerações que virão depois de você, que serão frutos seus filhos, netos, herdeiros, descendentes. Vocês serão tão grandes como as areias do mar, numerosos como as estrelas do céu. Será uma geração incontável. E Abraão creu. Agora eu quero dizer para você o seguinte: isso ainda não existia. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus. Depois Deus tira ele dali e começa a concretizar promessas que foram fruto da graça. Abraão não tinha feito nada para merecer essas promessas do Senhor, mas Abraão teve fé. Então, essas promessas começam a se cumprir na vida de Abraão. E aquilo que ainda não existia, essa bênção de Deus se concretizou. E é muito interessante que nessa promessa Deus ele chega a dizer para Abraão assim: sua geração será tão grande, sua descendência será tão grande, que reis te sucederão. E aí, meus irmãos, vemos Davi na descendência de Abraão, vemos Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na descendência de Abraão, porque pela fé o que não existe passa a existir. E essas promessas de Deus, porque Abraão teve fé, se tornaram realidade na vida de Abraão. E assim como foi na vida de Abraão, será e é na sua vida e na minha vida também. Porque quando nós cremos nas promessas de Deus, que são fruto da graça, são favores imerecidos, mas nós temos fé, a chave que nos leva a alcançarmos essas promessas, nós somos abençoados e essas promessas se cumprem sobre nós. Glória a Deus por isso. Deus, meus irmãos, Ele criou o mundo pela palavra quando nada existia. Haja luz e houve luz. O que falar desse Deus, não é? Haja separação entre as águas e a terra, hajam luminares, hajam animais domésticos e selváticos. Deus ele trouxe à existência tudo pela simples palavra, isso é poder demais. E aí às vezes a gente fica pensando nas nossas crises, nos nossos problemas. Bobeira, irmãos. Eu também passo por isso, né? Sou como vocês. Mas às vezes eu penso com os olhos da fé, né? Penso com fé. É bobeira queimar a nossa cabeça, queimar a nossa mente pensando em problemas. Porque basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Esse é o poder da fé. A fé nos dá direito a bênçãos, pela graça recebemos promessas e pela fé o que não existe passa a existir. Eu quero convidar você nessa noite a chamar a existência, presta atenção porque isso é muito importante, a chamar a existência aquilo que ainda nos falta, aquilo que falta para você, aquilo que falta para mim, pela fé, porque quando temos fé, coisas que não existem são trazidas à existência. O emprego que você tanto precisa, a harmonia no seu casamento, a cura da enfermidade, a vitória sobre o coronavírus. São tantas coisas, a realização dos nossos sonhos. Pela fé, tudo isso pode ser trazido à realidade, não sou eu que falo. Isso não é besteira de teologia da prosperidade, isso está aqui, na palavra. A fé traz à existência aquilo que ainda não existe. Creia nessa palavra.
creia nessa palavra. E com certeza você viverá bênçãos extraordinárias. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? E na semana que vem, no domingo que vem, eu continuo essa palavra com você. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Como a fé é poderosa, Deus. Como a fé é maravilhosa. A fé nos leva a alcançarmos as promessas. E as promessas, elas não são um merecimento nosso. Elas são fruto da graça. São favor imerecidos. Fortalece a nossa fé para podermos desfrutar das promessas do Senhor. Traga a nossa vida, ó Pai, a vida daqueles que estão me ouvindo nessa noite, a minha própria vida. Sonhos, necessidades que ainda não existem. Fortaleça a nossa fé para isso, para que seja trazida à existência coisas que ainda não existem. Bênçãos inimagináveis, coisas que os olhos não viram e ouvidos não ouviram. Porque o Senhor é poderoso para fazer mais, infinitamente, do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Essa mensagem, ela é uma mensagem gravada. Eu estou em férias, né? O pastor está em férias. Então, por isso, nessa semana, nós não teremos a reapresentação do culto presencial. Nesse momento que você está recebendo aqui o culto online, lá na igreja está acontecendo o culto presencial. Nosso irmão Jefferson Delamar, o Jefinho, ele está ministrando lá a palavra, mas esse culto ele não será retransmitido para os irmãos pela impossibilidade mesmo de edição nesse tempo por causa das minhas férias. Tá ok, meus irmãos? Infelizmente, nós não temos aí alguém na nossa igreja ainda que trabalhe com edição de vídeos, mas serão só 2 semanas, passa rapidinho. Mas essa semana tem culto online, hein? Quarta-feira, pode acessar aí o canal, que não vai ser o culto que está acontecendo lá na igreja, mas já tem culto gravado para você. Quarta-feira, culto online aqui no canal, e na semana que vem também. Tá bom, meus irmãos? Ó, beijo no coração. No finalzinho do mês, no último domingo do mês, nós estamos juntos novamente. Mas enquanto isso, eu vejo você por aqui no canal, tá bom? Ainda que as mensagens sejam gravadas, eu tenho certeza que elas abençoarão sua vida grandemente. E não perca, no domingo que vem, a parte 2 dessa mensagem aqui, o poder da fé. Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, 2021, o ano da fé. Creia em Deus, meus irmãos, e você viverá, eu viverei, nós viveremos o sobrenatural de Deus pela graça do Senhor. Beijo no coração, até a próxima.
o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê